Bom dia, colegas. Olha só, o nosso conteúdo, né, da nossa aula de hoje é volume, né, do bloco retangular. Esse volume, né, do bloco retangular, ele é utilizado, né, para medir capacidade, quantidade de água, né, de uma cisterna, capacidade, né, de uma caixa. Utilizado, né, nas embalagens, né, de suco, leite, refrigerantes, enfim. Várias situações em que nós empregamos o volume, né, do bloco retangular. A princípio, nós temos aqui, né, uma situação em que ele diz o seguinte: olha só, após visitar um aquário, né, e admirar as centenas de espécies de animais, Juliano quer comprar um aquário para criar um peixe de certa espécie. Ele pesquisou e descobriu que um aquário para abrigar esse peixe tem de ter, no mínimo, uma capacidade para 8 litros de água. O aquário representado ao lado possui o formato de um bloco retangular e tem as medidas internas indicadas e poderia abrigar esse peixe. Então, para responder a essa questão, temos de recordar inicialmente como calcularmos o volume do bloco retangular. Então, olha só, as dimensões é 1,4 decímetro, 3 decímetros e 2,1 decímetro. Então, essa capacidade tem que ter no mínimo 8 litros de água. Então, para que nós possamos aí calcular, nós precisamos ver, né, justamente, e voltar lá na questão do volume do bloco retangular, que é justamente dado pelas medidas. Olha só, comprimento, largura e altura, ok? Por essas características. Então, o volume é igual ao comprimento vezes a largura e vezes a altura. E aí nós saberemos quanto dá, né, a questão em litros. Já do volume do cubo, que as medidas são todas iguais, o cubo nós sabemos que todos os lados são iguais, as arestas têm a mesma medida. Então, nós fizemos o seguinte: V é igual a A vezes A e vezes A. Ou seja, o volume é igual a A elevado à terceira potência. Por quê? Geralmente, iremos usar essa regrazinha. V igual a A ao cubo. Significa que essa medida vai ser multiplicada 3 vezes ela mesma. Ó. 1, 2, 3. Por isso que aqui é 3. É A elevado à terceira. Agora vamos calcular a capacidade do aquário representado e verificar, se é maior do que 8 litros. Então, para calcularmos, pegamos aqui a fórmula, ó, volume é igual comprimento vezes largura e vezes altura. Ó, comprimento, largura e altura. Então, olha só, como 1 decímetro equivale a 1 litro, ó, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, viu? Lembre-se desse detalhe. Temos a capacidade do aquário de 8,82 litros. Como assim? Então, nós pegamos, ó, comprimento é 3 decímetros, vezes, né, a largura, que é 1,4, e vezes 2,1, que é a altura. Quando eu multipliquei, né, então nós encontramos aí 8,82, ou seja, 8,82 decímetros cúbicos de água. Então, esse aquário tem capacidade para mais de 8 litros de água, ok? Então, nesse caso, vai ser possível sim, né? Ele é maior do que 8 litros, então é possível sim que ele possa, né, utilizar essa situação aí, né, aliás, esse aquário para criar o peixe, beleza? Agora aqui nós temos um outro exemplo, né, onde na casa de Manuel há uma caixa de água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo de uma lata cuja base é um quadrado. Gente, ó, observação, a base é um quadrado, ou seja, o fundo da lata é um quadrado. De 30 centímetros, cuja altura é 40. Então, ó, 30 centímetros é a base e a altura é 40 centímetros. Como na figura. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa de água? Então, olha só.
A caixa de água tem capacidade para 2 metros cúbicos de água. Professor, e quantos litros cabe aí em 2 metros cúbicos de água? Né? Ou quantas? Então, vamos ver aqui o seguinte, como foi que nós fizemos aqui. Então, primeiro, nós recorremos à questão das unidades de medida. Então, temos aí de considerar que para Manuel ir ao rio a menor quantidade de vezes, em cada vez a lata deve estar cheia de água. Então, tem que estar completamente cheia. Note que a capacidade da caixa de água é indicada em metros cúbicos, assim como 1 metro é igual a 100 centímetros. Podemos determinar a dimensão da lata em metros e calcular a capacidade. Então, vamos transformar isso aqui em metro. Aí, olha como ficou, né, a situação. Então, nós pegamos, ó, dessa lata em metros cúbicos. Então, nós pegamos, ó, 30 centímetros, são 30 partes de 100, ou seja, 30 partes do metro. Então, dá 0,3 metro. Então, isso aqui é metro. Estamos transformando centímetro para metro. Então, é só dividir, né, 40 centímetros para 100. Então, 40 dividido para 100 vai dar 0,4 metro. Ou seja, 30 centímetros e aqui 40 centímetros, que equivale a 0,3 do metro e 0,4 do metro. Então, aqui é só multiplicar 0,3 vezes 0,3 e vezes 0,4. Nós vamos encontrar 0,036, ou seja, 0,036 metros cúbicos. Agora, assim a capacidade da caixa de água é para 2.000 litros. Então, como é que nós iremos fazer aqui agora? Então, nós vamos pegar o seguinte. Iremos aí pegar a capacidade da caixa e dividir, né, pela quantidade aí, né, de água, do volume que nós encontramos aí. Então, a quantidade de lata cheia de água necessária para encher a caixa de água é 55,5. Ou seja, 55 latas. Mas por que é dividido para 0,36? Porque aqui é metro e aqui também é metros, viu? Aqui ficou metros cúbicos, né? Que foi aqui, ó, a unidade. E aqui também é metros cúbicos, por isso que eu dividi, ok? A capacidade da lata, tá correto. Então, olha só. Como cada lata cheia de água corresponde a uma ida de Manuel ao rio, temos que ele deve ir a esse rio no mínimo 56 vezes, porque vai pegar 55 latas e meia. Então, portanto, a alternativa é a letra D. Aqui, ó, é a letra D, porque são 55 latas. Olha só, letra D, 56 latas, não 55, mas 56. Olha só, gente. Aí aqui o seguinte. Aqui, como vocês estão vendo, isso aqui é da próxima aula, né? Então, é da próxima aula, não é dessa aula. É o volume do cilindro, né? Das coisas, das latas redondas, ok? Em forma de cilindro. Então, gente, só para mostrar aqui a vocês qual é o volume lá, né? Da lata. Então, quantos? Então, olha só, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 40. Então, qual é o volume mesmo, né, dessa lata? Ele disse que vai pegar 55 latas para encher isso aqui. Então, vou pegar o seguinte, ó, 30 vezes 30 e vezes 40. Então, olha só, o volume é igual 3 vezes 3 é 9, ok? Então, 30 vezes 30 dá 900. Agora, 900 vezes 4 vai dar 36, tá 36. Ou seja, 3.600. Mas como então, zero se aumenta, se dá 36.000 centímetros cúbicos é a capacidade da lata. Tá vendo a capacidade da lata? 36 centímetros cúbicos, ok? 36.000 centímetros cúbicos é a capacidade, né, dessa lata,
né? Com essas dimensões aí, 30 é a base, 30 de um lado e 30 na largura e lado, e a altura 40. Então sempre será utilizado essa situação. Outro exemplo aqui bem bacaninha é o seguinte, ó. Se essas dimensões aqui, ó, fosse aqui 4, aqui fosse 5 e aqui fosse 12. Então também a mesma coisa, o volume é igual a A vezes B vezes C. Então o volume é igual a é a altura, é 4, vezes base 12 e vezes 5. Então o volume é igual a 4 vezes 12, né? É 48. E 48 vezes 5, tá aqui 48 vezes 5. 5 vezes 8, 40 e vai 4. 5 vezes 4, 20, 24, ou seja, 240. Então aqui seria 240 centímetros cúbicos ou metros cúbicos, que depende da unidade que tiver aí. Então é assim que se calcula o volume, ok? A nossa aula é sobre essa questão. Amanhã a gente vai ver o volume do cilindro, ok?